experiências fora do corpo. Haverá outros fenómenos parapsicológicos, além da visão à distância, que possam ser explicados pelo modelo de consciência quântico idealista? Embora seja prematuro dizer categoricamente que existem, há indicações a sugerir que será melhor deixarmos a mente aberta no tocante a essa questão. Numerosas pessoas afirmam que experimentam realmente sair do corpo. Durante essas sortidas, podem entreouvir o que dizem amigos, observar cirurgias a que são submetidos ou mesmo viajar a locais distantes. Este fenómeno é denominado experiência fora do corpo, out of body experience. É inegável a semelhança da OB, que é out of body experience, com uma transmigração do eu da mente para fora do corpo. Mas como é que isso pode acontecer? A coisa toda lembra um bocado o dualismo mente-corpo. A validade da experiência fora do corpo como um fenómeno autêntico da consciência conta com um número cada vez maior de crentes. Por exemplo, leiam o Recollections of Dead, de Michael Seibel, que contém um estudo importante e sistemático de experiências fora do corpo, em conexão com as experiências de quase morte. Na qualidade de cardiologista, com acesso a fichas clínicas, Seibel contou com a vantagem excepcional de poder confirmar numerosos detalhes técnicos de relatos feitos por sujeitos pacientes de experiências fora do corpo sobre intervenções médicas de urgência realizadas em seus corpos virtualmente mortos. Os sujeitos descreveram com grande exatidão procedimentos que estavam claramente fora dos campos de visão de seu corpo físico. Uma vez que esses sujeitos tinham extensas histórias médicas, com repetidos internamentos em hospitais e experiência com procedimentos hospitalares. Não seria de surpreender se estivessem dando palpites bem informados. Com vistas a eliminar essa possibilidade, Seibel usou um grupo de controle de pacientes com histórias médicas semelhantes, incluindo crises de quase morte, mas que não experimentaram experiência fora do corpo. Quando solicitados a descrever o que pensavam que acontecera na sala de emergência, enquanto se encontravam em condições de quase morte, os pacientes de controle fizeram relatos com numerosos erros e correlações muito escassas, mesmo de uma maneira geral, com os fatos realmente acontecidos. Inicialmente cético, Seibel tomou grande cuidado ao conduzir as investigações e avaliar os resultados, de acordo com os rigorosos padrões da metodologia dos laboratórios de psicologia modernos. Pode a mente realmente deixar o corpo? Em experiências psíquicas do tipo experiência fora do corpo, parece certamente que isso acontece. Essa indagação legítima não pode ser ignorada arrogantemente, mencionando-se alucinação,
como cientistas materialistas com fixidez no princípio de localidade costumam às vezes fazer. Saban, que pesquisou extensamente a questão da experiência fora do corpo ser ou não alucinação, diz o seguinte: ao contrário da experiência de quase morte, as alucinações autoscópicas, autovisualização, consistem de, primeiro, o corpo físico, o original, perceber a imagem projetada, o duplo, envolver interação direta entre o original e o duplo, ser percebidas como irreais e, quarto, provocar geralmente emoções negativas. Por essas razões, a alucinação autoscópica não parece ser uma explicação plausível. Para ser inteiramente franco, quando tomei conhecimento da experiência fora do corpo em princípios da década de 1980, fiquei impressionado com essa e outras pesquisas e comecei a procurar uma maneira alternativa de encarar o fenómeno, que me permitisse explicá-lo em contexto científico, sem recorrer à alucinação nem à transmigração da mente. Por alguma razão, mentes desencarnadas ou corpos astrais, como são chamados em alguns círculos, observando os seus corpos físicos numa mesa de operação, eram para mim uma explicação comum e simplista de um fenómeno que eu só poderia aceitar como percepção subjetiva de uma ilusão de óptica. Um exemplo de ilusão de óptica comum pode tornar clara a distinção. Sempre me senti fascinado com a ilusão da Lua. O fato de a Lua no horizonte parecer, na natureza, muito maior ao olho do que em uma fotografia. Experimentos detalhados realizados por cientistas, bem como meus estudos despretensiosos sobre o fenómeno, convenceram-me de que o que acontece é uma ilusão de tamanho. Quando a Lua está no horizonte, o cérebro é enganado e levado a percebê-la como estando a uma distância maior do que quando ela está alta no firmamento. O cérebro, em consequência, compensa, fazendo com que a imagem pareça maior. Continuei obcecado com a ideia de que a experiência fora do corpo teria de ser algum tipo de ilusão. Mas do quê? Entre mentes, eu estava lendo também a literatura pertinente à visão à distância. Subitamente, ocorreu-me que a experiência fora do corpo teria de ser uma construção ilusória desse tipo de visão, que é a visão não local fora de nosso campo de visão físico. Objetivamente, era isso o que faziam os sujeitos de quase morte estudados por Saban. Mas, por que a ilusão de estar fora do corpo? Quando veem ou ouvem alguma coisa fora de seu campo de percepção sensorial, crianças muito jovens enfrentam uma dificuldade inversa à experimentada pelo adulto que vê à distância. A dificuldade da criança a de externalizar o universo decorre do facto de que toda a nossa percepção do mundo externo ocorre realmente dentro da nossa cabeça, uma vez que as imagens ópticas e auditivas são formadas no interior do cérebro. Aos poucos, usando extensamente os sentidos do tato e do paladar, crianças aprendem a externalizar o mundo. Desenvolvem discriminações perceptuais que lhes permitem reconhecer efeitos de distância quando veem e escutam.
No caso do adulto, a experiência incomum de visão à distância de um objeto situado fora do campo visual terá de produzir muito mais caos cognitivo do que o experimentado pela criança. O sistema de percepção condicionado e enraizado do adulto diz que o objeto está em algum outro lugar e, por conseguinte, ele teria de estar lá para vê-lo. Como na ilusão da lua, o cérebro é enganado e levado a interpretar a visão distante não local como experiência fora do corpo. Portanto, se o indivíduo está observando a cirurgia a que se submete sob anestesia, sua alma, ou corpo astral, deve estar obrigatoriamente pairando perto do teto ou do outro lado da sala, uma vez que essas são as localizações das quais parece estar presenciando o ato. Logo que compreendi que a experiência fora do corpo poderia ser um fenómeno de visão à distância, um véu foi erguido. Havia, finalmente, uma explicação da experiência fora do corpo que poderia acabar com o ceticismo do cientista. A não localidade de nossa consciência é o elemento fundamental para solucionar o paradoxo. Incidentalmente, se não acreditamos na não localidade da visão à distância e achamos que devem estar em ação alguns tipos de sinais locais que ainda não descobrimos. É bom saber que pesquisadores, especialmente na Rússia, procuraram durante anos esses sinais sem encontrá-los. Alguns dos experimentos realizados exigiam que os psíquicos demonstrassem sua percepção extrasensorial quando dentro de gaiolas de Faraday. Essas gaiolas, no entanto, aparentemente não exercem efeito demonstrável sobre as capacidades de percepção extrasensorial. Além do mais, sinais locais espalham-se a partir da fonte emissora pelo espaço circundante e, por isso, a intensidade em um ponto longe da fonte diminui com a distância. Quanto mais longe o ponto, menos intenso o sinal que lhe chega. Em contraste, na comunicação não local, essa atenuação não ocorre, uma vez que a prova indica que não há atenuação com o espaço na visão à distância, esta tem de ser de natureza não local. É lógico concluir, portanto, que fenómenos psíquicos, como a visão à distância e experiência fora do corpo, constituem exemplos de operação não local da consciência. Toda e qualquer tentativa de explicar um fenómeno não compreendido, simplesmente dizendo que se trata de uma alucinação, torna-se irrelevante, quando uma teoria científica coerente pode ser aplicada. A mecânica quântica dá sustento a tal teoria ao fornecer apoio crucial para o caso da não localidade da consciência e lança um desafio empírico ao dogma da localidade como princípio limitador universal. Talvez ainda mais surpreendente, a tese não local da consciência soluciona paradoxos não só da percepção extrasensorial, mas também da percepção comum, conforme veremos no capítulo seguinte. É provável, à medida que se torna claro, que o teorema de Bell e o experimento de Aspect tocaram os dobros definados do realismo materialista, que acabe a resistência do cientista à aceitação da validade de experimentos de visão à distância e outros fenómenos parapsicológicos. Em um encontro recente na Sociedade Física, ouviu-se um cientista dizer ao outro: todo aquele que não ficar incomodado com o teorema de Bell deve ter pedras dentro da cabeça. Ainda mais encorajador, uma pesquisa de opinião feita entre físicos em uma conferência revelou que nada menos de 39% deles sentiam-se realmente
incomodados com o Teorema de Bell. Diante de uma percentagem tão alta de cientistas incomodados, poderemos muito bem esperar que o paradigma idealista da física tenha a oportunidade de obter uma audiência imparcial. Capítulo 9. A reconciliação entre realismo e idealismo. Não há como salvar o realismo materialista. Neste caso, duas importantes perguntas pedem resposta. Em primeiro lugar, porque o macro-universo parece tão realista. Em segundo, se não houver algum tipo de realismo, de que modo podemos fazer ciência? A solução é que o realismo materialista pode ser incorporado ao idealismo monista. Antes de estudarmos como fazer assim, vejamos porque a mecânica quântica precisa absolutamente de uma interpretação. Porque precisamos de uma filosofia para compreendê-la. Porque não pode ela falar por si mesma. Segue-se um sumário de razões. Primeiro, o estado de um sistema quântico é determinado pela equação de Schrödinger. A solução dessa equação, a função de onda, porém, não se relaciona diretamente com coisa alguma que observemos. A primeira pergunta da interpretação, portanto, é o que a função de onda representa: um objeto único? Um grupo de eventos semelhantes? Um conjunto de objetos? O quadrado de uma função de onda determina probabilidades, mas como devemos entendê-las? Este fato exige interpretação. Preferimos a interpretação de um único objeto, mas isso continua a ser uma questão de filosofia. Segundo, objetos quânticos são regulados pelo princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível medir simultaneamente e com precisão pares de variáveis conjugadas, tais como a posição e momento. Esta questão será puramente de medição. O efeito de sondas quânticas que aplicam um volume incontrolável de energia ao objeto que medem, ou o princípio da incerteza decorre da natureza das coisas. Esse princípio surge da natureza dos pacotes de ondas que temos de construir a fim de obter de ondas partículas localizadas. Repetindo, essa resposta depende da interpretação e filosofia. Terceiro, o paradoxo da dualidade onda-partícula. Que objetos quânticos apresentam simultaneamente aspectos de onda e partícula precisa de uma solução, o que implica interpretação e filosofia. 4. Que realidade física, se é alguma, poderia ter uma superposição coerente? Poderemos resolver efetivamente o paradoxo do gato de Schrödinger sem pensar seriamente nesse tipo de questão? Uma análise desse tipo implica invariavelmente a interpretação e metafísica. 5. A descontinuidade e os saltos são realmente aspectos fundamentais do comportamento de sistemas quânticos? Em particular, demonstramos acima que o colapso de uma função de onda ou superposição coerente em uma situação de medição é um evento descontínuo. Mas o colapso é necessário? Poderemos formular interpretações que evitem o colapso e, destarte, a descontinuidade? Note que a motivação para buscar tais interpretações é reforçar uma posição filosófica, a do realismo. 6. O princípio de correspondência de Bohr afirma que, em certas condições, por exemplo, no caso de níveis de energia muito próximos nos átomos, os prognósticos da mecânica quântica
reduzem-se aos da mecânica clássica. Esse fato assegura que podemos, na maioria das situações, usar a mecânica clássica para fazer prognósticos sobre macro-objetos, mas assegurará que aparatos de medição se comportarão classicamente, quando necessário. Alguns físicos realistas, todos eles, pensam que esta é uma questão de filosofia. 7. O teorema de Bell e o experimento de Aspect obrigam-nos a perguntar como devemos interpretar o significado da não-localidade quântica. Esta obrigação encerra sérias repercussões para a nossa filosofia. O realismo materialista, posto em uma situação difícil pela mecânica quântica, enfrenta problemas em todas as ocasiões em que surge a questão da natureza da realidade quântica, seja em conexão com o princípio da incerteza, seja com a dualidade onda-partícula ou com as superposições coerentes. Em todas as ocasiões em que perguntamos se há algum outro tipo de realidade além da realidade material, colocamos o realismo materialista na berlinda. Analogamente, uma descontinuidade autêntica aponta para uma ordem transcendente de realidade e, de start, para uma falha no realismo materialista. Os paradoxos da medição quântica, ou do gato de Schrödinger, por exemplo, são dificuldades inaceitáveis para o realista materialista. Um gato materialmente real, sem outra ordem de realidade onde possa existir, terá de enfrentar de frente o problema da superposição coerente. Poderá um gato estar realmente morto e vivo ao mesmo tempo? Finalmente, a não-localidade, Bell Aspect, é o desafio final ao realismo materialista. Há apenas duas alternativas e nenhuma delas compatível com a filosofia materialista estrita. Renunciar à localidade em favor de sinais mais rápidos do que a luz em um reino além do espaço-tempo é obviamente um salto além da ordem materialista, como também a aceitação de variáveis ocultas não locais. Renunciar à objetividade forte ou aceitar qualquer tipo de papel para a observação consciente relega o realismo materialista à condição de um monte de teorias obsoletas, que incluem a Terra plana, o éter e o flogístico, a substância jamais encontrada que foi sugerida como agente ativo no calor e na luz da combustão. Poderemos reconciliar com o idealismo uma teoria de muitos mundos? Os vários modelos propostos para resolver o paradoxo do gato de Schrödinger têm falhas, com exceção de 3. A teoria de numerosos mundos, a teoria das variáveis não locais e a presente teoria baseada no idealismo monista. Nas discussões do capítulo anterior, encontramos razões suficientes para questionar a interpretação das variáveis ocultas. O idealismo conta aqui com uma clara vantagem. Poderá a interpretação idealista alegar também vantagem sobre a teoria de numerosos mundos? Esta teoria tenta resolver as perplexidades criadas pelo paradoxo do gato de Schrödinger ao postular que o universo se divide em 2 ramos. O primeiro, com um gato morto e um observador pesaroso, e o segundo, com um gato vivo e um observador feliz. Tente, contudo, usá-la para solucionar o paradoxo da não-localidade quântica. Uma medição, neste caso, de um elétron correlacionado continua a dividir o mundo de seu parceiro, que se encontra à distância e instantaneamente. Essa interpretação, portanto, parece comprometer a localidade e, daí, não reforça absolutamente o realismo materialista. Mas ainda que não o ajude,
A teoria de muitos mundos deve, com certeza, ser considerada como alternativa viável à interpretação idealista. A alternativa de muitos mundos, tal como a teoria de variáveis ocultas não locais, porém, ignora muitos dos aspectos revolucionários da interpretação de Copenhague. Em contraste, o idealismo monista decola a partir do ponto em que a interpretação de Copenhague se torna vaga e declara explicitamente que as ondas quânticas ou superposições coerentes são reais, mas existem em um domínio transcendente que se situa além da realidade material e em acréscimo a ela. Na verdade, a ideia de muitos mundos pode ser facilmente incorporada à interpretação idealista. Quando examinamos com cuidado essa teoria, descobrimos que ela emprega a observação consciente. Como definir, por exemplo, quando ocorre uma bifurcação no universo? Se isso acontecer quando houver uma medição, então, por definição, a medição da mesma envolve o papel de um observador. De acordo com a interpretação idealista, as superposições coerentes existem em um domínio transcendente como arquétipos informes de matéria. Suponhamos que os universos paralelos da teoria de numerosos mundos não são materiais, mas arquetípicos em conteúdo. Suponhamos ainda que são universos da mente. Neste caso, em vez de dizer que cada observação projeta um ramo do universo material, poderíamos dizer que cada observação cria uma trilha causal no contexto de possibilidades no domínio transcendente da realidade. Uma vez feita a opção, todas menos uma das trilhas são excluídas do mundo da manifestação. Note como essa maneira de reinterpretar o formalismo de muitos mundos dispensa a proliferação dispendiosa de universos materiais. Um dos aspectos atraentes da teoria de numerosos mundos é que a existência de muitos deles torna mais palatável aplicar a mecânica a todo o cosmos. Uma vez que a mecânica quântica é uma teoria probabilística, físicos sentem-se constrangidos em pensar em uma função de onda para todo o universo, como foi proposta por Stephen Hawking. Eles perguntam se podemos atribuir significado a tal função de onda se há apenas uma. A teoria dos muitos mundos, mesmo no domínio transcendente, ajuda a solucionar esse problema. A questão realmente cosmológica pode ser agora respondida. Como poderá o cosmos ter existido nos últimos 15 bilhões de anos se, durante a maior parte desse tempo, não havia observadores conscientes para gerar o colapso de quaisquer funções de onda? Muito simples. O cosmos jamais surgiu em forma concreta e tampouco permanece em forma física. Universos passados, um após o outro, não podem ser vistos como pinturas em uma tela, das quais eventos presentes se desenrolam com o tempo. Embora, se pensarmos bem no assunto, este universo que se desdobra seja a maneira como os realistas materialistas o descrevem. Sugiro que o universo existe como potência informe em uma miríade de ramos possíveis, no domínio transcendente e que se torna manifesto apenas quando observado por seres conscientes. Para sermos exatos, há aqui o mesmo círculo vicioso que dá origem à autorreferência discutida no capítulo 6. E são essas observações autorreferenciais que tecem a trama da história causal do universo, rejeitando as miríades de alternativas paralelas que jamais encontram o caminho para a realidade material. Essa maneira de interpretar nossa história cosmológica pode, talvez, ajudar a explicar os aspectos enigmáticos da evolução da vida e da mente. Isto é, que só há uma probabilidade muito remota da evolução da vida a partir de matéria pré-biótica por meio de mutações benéficas que resultaram no aparecimento do homem. Uma vez que reconheçamos que a mutação biológica, que inclui a mutação de moléculas pré-bióticas, é um evento quântico, compreendemos que o universo bifurca-se em todos os eventos desse tipo de domínio transcendente
transformando-se em muitos ramos, até que um deles há um ser senciente que pode olhar com consciência e completar uma medição quântica. Nesse ponto, a trilha causal que leva a esse ser senciente entra em colapso e se transforma em realidade espaço-tempo. John Wheeler chama esse tipo de cenário de fechamento do circuito do significado, por meio de participação do observador. O significado surge no universo quando seres sencientes o observam, escolhendo trilhas causais entre miradas de possibilidades transcendentes. Se com isso parece que estamos recriando uma visão antropocêntrica do universo, que assim seja. O tempo e o contexto estão maduros para um forte princípio antrópico, para a ideia de que observadores são necessários para criar o universo. É tempo de reconhecer a natureza arquetípica dos mitos de criação da humanidade, encontrados no livro de Gênesis, na tradição judaico-cristã, nos Vedas, na tradição hindu e em numerosas outras tradições religiosas. O cosmos foi criado por nossa causa. E esses mitos são compatíveis com a física quântica e não contraditórios a ela. Um grande mal-entendido surge porque tendemos a esquecer o que Einstein disse a Heisenberg. O que vemos depende das teorias que usamos para interpretar nossas observações. Claro, Immanuel, Kant e William Blake já nos haviam dito isso antes, mas eles foram indivíduos que se anteciparam ao seu tempo. A maneira como reconstruímos o passado depende sempre das teorias que usamos. Pensem, por exemplo, como o homem via o amanhecer e o anoitecer antes e depois da Revolução Copernicana. O modelo heliocêntrico de Copérnico desviou a atenção de nós. Não éramos mais o centro do universo. Mas agora a maré está virando. Claro, nós não somos o centro geográfico, mas não é este o problema. Somos o centro do universo porque somos seu significado. A interpretação idealista reconhece cabalmente este aspecto dinâmico do passado, que a interpretação daquilo que vemos muda com nossas noções conceituais, tal como um mito. Tampouco temos de ser chauvinistas. Podemos, com igual facilidade, supor que o universo, que através de um colapso se transformou na realidade física e espaço-tempo, é um universo com a possibilidade de evolução do maior número possível de seres inteligentes, autoconscientes, em bilhões e bilhões de planetas por todo este universo em expansão.